The sermon, The Mark of the Beast, was delivered on Thursday evening, May 13, 1954, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. O sermão A Marca da Besta foi pregado no dia 13 de maio de 1954, quinta-feira à noite, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. And he said, "Let me hide myself in thee." Well, I think that's so beautiful. I like that real well. Thank you kindly. And a very good afternoon to all of you, evening, and the blessings of God be with you all. Obrigado. E ele disse, deixa-me esconder em ti. Ora, acho que isso é tão belo. Eu gosto muito disso. Muito obrigado. É uma ótima tarde para todos vocês, noite, e que as bênçãos de Deus estejam com todos. Now it's again tonight our privilege to open back the pages of the Word here to study. I love singing, I just love it. And I've often said to the people, when you get to heaven, if you can't find me around the throne somewhere, go over where they're singing. And I want to be there. And I love good singing. Agora é novamente esta noite nosso privilégio abrir outra vez as páginas da palavra aqui para estudarmos. Eu gosto demais de cânticos, gosto mesmo. E muitas vezes já disse para as pessoas, quando você chegar ao céu, se não puder me encontrar em algum lugar perto do trono, vá onde estiverem cantando. E eu quero estar aí. E gosto demais de bons cânticos. But in the time of a gospel meeting where decisions are to be made, I think just a song or two and quickly to the Word. Give the time to the Word. Well, that's the main thing is straight to the Word. Mas na hora da reunião do Evangelho, onde há decisões a serem tomadas, eu acho que só um hino ou dois é ir direto à palavra. Estão vendo? Pois isso é o principal. O principal é direto à palavra. There was someone in here, people from out of town, staying in a trailer just behind the place that I was supposed to meet a little early in the afternoon just before services. If they're here, I'm sorry that I didn't get to fulfill that appointment. And I'll see you immediately after service is over. And forgive me for saying I would be here when other things come up that I couldn't be here at the time. Teve gente aqui, gente de fora da cidade. Estão hospedados num trailer de acampamento logo atrás do local, com quem era para eu me reunir mais cedo esta tarde, logo antes do culto. Se estiverem aqui, desculpem por não poder cumprir com esse compromisso. E eu os atenderei logo após o culto. E perdoe-me por dizer que estaria aqui quando outras coisas surgiram que eu não pude estar aqui naquela hora. Now, tomorrow night, we are always featuring one thing, the Lord Jesus Christ. That's all. Amen. And whatever His divine will is for us to do. Agora, amanhã à noite, estamos sempre dando destaque a uma coisa, ao Senhor Jesus Cristo. Isso é tudo, e seja qual for sua divina vontade para nós fazermos. But if it be His divine will, tomorrow night on the seal of God, we're going to speak, if the Lord willing. Mas se for sua divina vontade, vamos falar amanhã à noite sobre o selo de Deus, querendo o Senhor. And tonight we give out, if He be His privilege for us to do it, or our privilege to do for Him rather tonight, we want to speak on one of the most vital subjects of the hour, the mark of the beast. E esta noite anunciamos, se Ele for seu privilégio que o façamos, ou nosso privilégio que façamos para Ele, melhor dizendo, esta noite queremos falar a respeito de um dos assuntos mais vitais da hora, a marca da besta. And last night we was in the church ages, the 7 church ages, and beginning with the Ephesian church age of Ephesus and ended up at the
Laodicean church age, the last church age. E ontem à noite estávamos nas eras da igreja, as 7 eras da igreja. E começamos com a era da igreja de Éfeso, e terminamos na era da igreja de Laodiceia, a última era da igreja. And may the Lord add His blessings now to the word as we speak. Now, shall we just bow our heads in a moment of prayer just before we open this divine word? E que o Senhor acrescente suas bênçãos agora à palavra, enquanto falamos. Agora, inclinemos a cabeça em um momento de oração antes de abrirmos esta divina palavra. Kind Heavenly Father, we are grateful for this privilege that we have tonight to be alive and to be here on earth tonight and have health and strength and can sit in the building where the Word of God is being read. Bondoso Pai Celestial, somos gratos por este privilégio que temos esta noite, de estar vivos e de estar aqui na terra esta noite, e ter saúde e vigor, e poder sentar-nos no edifício onde a palavra de Deus está sendo lida. And we pray, oh blessed Redeemer, being our kinsman Redeemer, who has washed us in His blood and cleansed us from sin, and now presenting us to the Father faultless in Christ Jesus. E rogamos, ó abençoado Redentor, sendo nosso parente Redentor, o qual nos lavou em seu sangue e nos limpou do pecado, e agora nos está apresentando ao Pai irrepreensíveis em Cristo Jesus. May you come tonight and take the Word and open it to our hearts. Que tu venhas esta noite e tomes a palavra e a abras ao nosso coração. May the Holy Spirit get a hold of the Word as it's being taught, and may go straight to its goal, to every heart, my heart, and the audience heart. As we have need of it, Father, may it be supplied. And may no one take an offense of the Word. Que o Espírito Santo lance mão da palavra enquanto ela estiver sendo ensinada, e que ela vá direto ao seu alvo, a cada coração, ao meu coração e ao coração da audiência. Na medida que temos necessidade dela, Pai, seja ela provida, e que ninguém se escandalize da palavra. And Father, if any time that I should say something that would be contrary to Thy leading, may the Holy Spirit stop my mouth. I desire only to know what is truth, and then to walk therein. E, Pai, se a qualquer momento eu estiver para falar alguma coisa contrária à Tua direção, que o Espírito Santo detenha minha boca. Desejo tão somente conhecer o que é verdade e então caminhar aí. Bless us together now, forgive us of our sins as we gathered into this house of worship. Abençoa-nos juntamente agora. Perdoa-nos dos nossos pecados enquanto estamos reunidos nesta casa de adoração. And may our sins be under the blood and our spirits put in the right attitude of worship at this time. For we ask it in Jesus' name. Amen. E que nossos pecados estejam sob o sangue, e nosso espírito colocado na correta atitude de adoração nesta ocasião. Porque pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Now, I was just thinking this little piece of paper here. I wrote down several scriptures referring to read to begin with. Agora, só estava pensando, este pedacinho de papel aqui tinha anotado várias escrituras para as quais recorrer para ler, para começar. Now, when I get up here, it seems like I don't feel to read any of them. That's usually the way it goes. 4 or 5 little texts to start from. E agora, quando subo aqui, parece que não sinto de ler nenhuma delas. Normalmente é assim que acontece. 4 ou 5 pequenos textos dos quais começar. But I want to read or say this first, that in speaking, I never take thought. You know, perhaps
just as I have no more planned out what to say than you do, see. Not a thing. I just wait for Him. Mas desejo ler ou dizer isto primeiro, que quando falo, nunca premedito. Vocês sabem, talvez, simplesmente como não planejei o que dizer mais do que vocês planejam. Vejam, nada. Simplesmente espero por Ele. Just as I see it, I just reach and get it and hand it out. And then sometimes it may sound a little rough sometimes, but it's just the only way I receive it. So that's the only way I can give it. Então logo vejo isto, simplesmente avanço e o apanho e o distribuo. E então, algumas vezes, pode parecer um pouco rude algumas vezes, mas simplesmente é a única maneira como o recebo. Assim, esta é a única maneira em que posso dá-lo. Now, in this, we say again tonight, this is not directed towards any individual or anybody's religion. See? Not at all. We don't believe in that. Agora, deixem isto eu dizer novamente esta noite, isto não é direcionado a qualquer indivíduo ou à religião de qualquer pessoa. Veja, de modo algum, não cremos nisso. We believe that we're real, true Americans, that every man can have the privilege of worshiping God according to the dictates of his own conscience. And we want it to always be that way. But in every church, we have doctrine. Cremos que, de fato, somos verdadeiros americanos, que cada homem pode ter o privilégio de adorar a Deus de acordo com os ditames de sua própria consciência. E queremos que sempre seja assim. Mas, em toda a igreja, temos doutrina. Many times in organizations, denominations, they have a creed, and they stay on that creed. This is our creed. Muitas vezes, em organizações, denominações, eles têm um credo e se acomodam com esse credo. Este é o nosso credo. No matter what the minister thinks, he's got to preach the creed because he's in the denomination. Não importa o que o ministro pensa, ele tem de pregar o credo, porque está na denominação. And in here, we don't have no creed but Christ. That's the creed. And no law but love. No book but the Bible. E aqui não temos nenhum credo senão Cristo. Esse é o credo. E nenhuma lei senão o amor. Nenhum livro senão a Bíblia. And Christ is the head, and the Bible is our textbook. The world is my parable. So I like to just preach the way that I feel led to preach, and just the way that I see it. E Cristo é o cabeça, e a Bíblia é o nosso manual. O mundo é minha paróquia, de forma que eu gosto simplesmente de pregar da maneira como me sinto dirigido a pregar e simplesmente da maneira como entendo. And then in this time, in speaking especially on this real rough, hard, cutting part of the gospel, but you know, this is the house of judgment. E então, nesta ocasião, falando especialmente desta parte realmente rude, dura e cortante do Evangelho, porém, você sabe, esta é a casa do juízo. Judgment begins at the word, house of God. Amen. Right, here's where judgment begins. O juízo começa onde? Casa de Deus, certo? Aqui é onde o juízo começa. And if you went here to the court, and you have to have a trial, you got a book of law there. You have to read this law to find out what you're judged for. E se você viesse aqui ao tribunal e tivesse de ser julgado, eles têm um livro de leis ali. Eles têm de ler esta lei para ver pelo que você está sendo julgado. And that's the way it is in the house of God. We got to take it from the Word of God. E assim é na casa de Deus. Temos de tomá-lo da palavra de Deus. And now, many times in these things, so you be sure to get this now, that I could be wrong. My interpretation could be wrong. But I try to read it just as close and just say like it says. Just stay right with the Scripture, what it says to say. E agora, muitas vezes, nestas coisas, para que você tenha certeza de entender isto agora, que eu poderia estar errado,
Minha interpretação poderia estar errada, mas tento lê-la e apenas dizer o que ela diz. Somente ficar firme com a Escritura, o que ela diz para falar. And now, it's just too bad, or maybe it isn't the will of the Lord, and maybe it is, I don't know, that I would like to have this week after week in this book. E agora, é realmente muito ruim, ou talvez não seja a vontade do Senhor, e talvez seja, não sei, que eu simplesmente gostaria de ficar semana após semana neste livro. Just to stay right here and watch it catch right back over into Daniel, and Daniel in Revelations, and tie in the prophets. Somente ficar aqui mesmo e observá-lo, conectar-se diretamente com Daniel e Apocalipse, e atar com os profetas. And the whole Word of God is every bit tied right together. 66 books wrote by numbers of men, hundreds of years apart, and not one contradicts the other one. Not one. Every one of them perfect. E a palavra de Deus toda é atada juntamente em cada uma de suas pequenas partes. 66 livros escritos por numerosos homens, centenas de anos à parte, e nenhum contradiz o outro, nenhum. Cada um deles perfeito. Never was a piece of literature wrote like it in all the world. Nunca houve uma peça de literatura escrita como ela em todo o mundo. They've been for 2,000 years trying to alter the Lord's Prayer. To put one word to it or take one away from it to make it better. You just can't do it. Oh, it's perfect. It's the Word of God. Faz 2000 anos que estão tentando alterar a oração do Senhor, acrescentar uma palavra a ela ou tirar uma dela para torná-la melhor. Simplesmente não se pode fazê-lo. Oh, ela é perfeita. Ela é a palavra de Deus. And I believe the Bible is the inspired Word of God. Every word of it is inspired. E eu creio que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Cada palavra dela é inspirada. I don't believe just this is not inspired and this is and that is. I believe it's all inspired. Não creio que apenas isto não seja inspirado e isto seja e aquilo seja. Creio que é tudo inspirado. It's either all right or all wrong. And if it's all mixed up, then we don't know what to do. But it's every bit the truth. Ou é tudo certo ou é tudo errado. E se está tudo misturado, então não sabemos o que fazer. Mas ela é inteiramente a verdade. I'm willing to sacrifice my life at any moment for what thus saith the Lord is here. Estou disposto a sacrificar minha vida a qualquer momento pelo assim diz o Senhor que está aqui. Now they're just having these few nights, and by the way, we're going to have Saturday night service. Go right on just the same of having a... Agora eles estão tendo só estas poucas noites e, a propósito, teremos culto no sábado à noite, prosseguindo exatamente do mesmo modo, tendo uma... some of the folks of the church said they would, being dirty to come into church Sunday morning, that some of them said they would stay Saturday night after the service and help clean up the church so that the people wouldn't have to come in Sunday morning or they wouldn't have to work on Sunday to fix the church up. Alguns irmãos da igreja disseram que iriam, devido à sujeira, vir à igreja domingo de manhã, quando alguns disseram que ficariam sábado à noite depois do culto e ajudariam a limpar a igreja, de modo que ninguém tivesse de vir domingo de manhã ou eles não tivessem de trabalhar no domingo para preparar a igreja. I'm not a Sabbatarian, but yet I like to respect the worship just as close as I can. Eu não sou sabatista, mas ainda assim gosto de respeitar a adoração tanto quanto possa. And now, then I think I'll announce tomorrow night, maybe if the Lord willing, what we'll talk on for Saturday night. E agora, então, penso que vou anunciar amanhã à noite, talvez, querendo o Senhor, o que vamos falar no sábado à noite. Now, tonight is the mark of the beast, and tomorrow night the seal of God.
Agora, esta noite é a marca da besta, e amanhã à noite o selo de Deus. They're the two most vital subjects to be spoke on in this day. For I truly believe that we're living in the time of this investigating judgment of God. Eles são dois dos mais, suponho, assuntos mais vitais a serem falados neste dia, porque verdadeiramente creio que estamos vivendo no tempo desta investigação de juízo de Deus. I believe we're right in the day of it. And we don't want to be radical, we don't want to be fanatically. Creio que estamos exatamente no dia disto, e não queremos ser radicais, não queremos ser fanáticos. We just want to approach it just as sane as the Bible will speak it here. And that's perfect, of course. Simplesmente queremos nos aproximar disto de uma maneira tão sensata quanto a Bíblia fale aqui. E ela é perfeita, naturalmente. And now, in doing this, we hear so many people today talk about the mark of the beast. You've heard it for a long time. What is it? Who's going to have it? And if they do have it, what's it going to do to them? What could it harm you? Is there any harm to it? E agora, ao fazê-lo, ouvimos tantas pessoas hoje falar a respeito da marca da besta. Vocês o têm ouvido por longo tempo. Que é isto? Quem o faz? Onde? Quem a terá? E se de fato a tiverem, o que fará a eles? O quê? O quê? Poderia prejudicá-los? Há algum dano nisto? Well, now that's what we want to find out from the Word of God. First thing, if there is a mark of the beast spoke of in the Bible. Bem, agora, isso é o que nós queremos verificar a partir da palavra de Deus. A primeira coisa, existe uma marca da besta mencionada na Bíblia? And the next thing, what age will it pertain to? And who will be the people that will have it? E a coisa seguinte, a que era se referirá? Quais serão as pessoas que a terão? And what would you do? Could you have it and not know it? And so forth. Just those questions like that. E o que você faria? Você poderia tê-la e não saber disso? E assim por diante. Apenas perguntas como essas. So, to the best of my knowledge, that this would be one of the most vital two subjects that I could think of in the Bible, the mark of the beast and the seal of God. Assim, no melhor do meu conhecimento, que este seria um dos dois assuntos mais vitais de que eu poderia me lembrar na Bíblia: a marca da besta e o selo de Deus. Now the first, I got a scripture here to show whether it's wrote out, just so I could turn to it, and that is to begin with. Let's just see what the mark of the beast is, and is it dangerous to have this mark? Is it? Agora, em primeiro lugar, tenho uma escritura aqui para mostrar se, ou apenas anotada, simplesmente de modo que eu pudesse abrir nela, e são, para começar, vejamos apenas o que é a marca da besta, e é perigoso ter esta marca? É? Now, in Revelations, the 14th chapter, and the 9th verse, it's the third angel's message. Agora, em Apocalipse, capítulo 14 e versículo 9, é a mensagem do terceiro anjo. Now, any Bible scholar, I see Brother Stanley here and 2 or 3 more ministers sitting present. Agora, qualquer estudioso da Bíblia, vejo o irmão Stanley aqui e mais 2 ou 3 ministros presentes. Last evening there was some brethren here from the Baptist Seminary in Louisville, and perhaps there's some tonight, I do not know, and there's probably Methodist, Baptist, Catholic, and might be Orthodox Jew, I don't know. E ontem à noite havia alguns irmãos aqui do Seminário Batista de Louisville, e talvez haja alguns esta noite, eu não sei, e provavelmente haja metodistas, batistas, católicos, e pode haver judeus ortodoxos, eu não sei. But this is not to hurt anybody's feelings. Not at all. And it's just for
just the way the Bible is wrote, to read it, and let you look at it yourself. Porém, isto não é para ferir os sentimentos de ninguém, de modo algum, e é somente da maneira como a Bíblia está escrita, para lê-la e deixá-lo olhar para ela você mesmo. Let's approach it just as sanely as we know how, in the fear of God, knowing that He'll judge us for our words. E aproximemo-nos dela simplesmente tão sensatamente o quanto saibamos, no temor de Deus, sabendo que Ele nos julgará por nossas palavras. Our words will either bless us or condemn us at the day of the judgment. Nossas palavras ou nos abençoarão ou nos condenarão no dia do juízo. And if I feel that I know something and keep it back, then God's going to make me pay for it at the day of judgment. E se sinto que sei algo e o retenho, então Deus me fará pagar por isto no dia do juízo. And souls with their hands saying, Brother Branham, if you'd only told us, we wouldn't have been in this condition today. E almas com suas mãos dizendo, Irmão Branham, se o Senhor tão somente nos tivesse falado, nós não estaríamos nesta condição hoje. I want to stand like Paul of old, I'm free from all man's blood, for I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. That's right, just as I see it. And if I'm wrong, then God forgive me. Quero posicionar-me como Paulo de outrora. Estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Isso mesmo, simplesmente meu modo de ver isto, e se estou errado, então Deus me perdoe. These things never come. I never went to any seminary, never went to any school, never took anybody else's word about it. I went right straight into the Bible and prayer. Estas coisas nunca vêm. Eu nunca fui a nenhum seminário, nunca fui a nenhuma escola, nunca tomei a palavra de outro acerca disto. Fui diretamente à Bíblia em oração. And this is divinely revealed by the Holy Spirit. The same angel of God that directs me to see visions and so forth like that in the healing of the sick. And you can judge by that whether it would be true or not. E isto é divinamente revelado pelo Espírito Santo, o mesmo anjo de Deus que me dirige a ter visões e assim por diante, e a cura dos enfermos. E baseado nisso você pode julgar se isto é verdade ou não. Now, this is the third angel's message to the world. And you know what the third angel's message? It's going forth now, in this day. This is the flying of the third angel message. It's your Bible reader. Agora, esta é a mensagem do terceiro anjo ao mundo. E você sabe, a mensagem do terceiro anjo está sendo anunciada agora, neste dia. Este é o voo da mensagem do terceiro anjo, se você é leitor da Bíblia. There were three woes followed it. The first one happened in World War I. Second one happened in World War II. You see what we're going in now? All right. We're at the end of the road. Houve 3 ais que a seguiram. O primeiro aconteceu na Primeira Guerra Mundial. O segundo aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você vê em que estamos entrando agora. Muito bem, estamos no fim da estrada. Now let's get this on our mind just before we read the Scripture. Positionally, we are bound to be at the end age. How long? I don't know. No one does. Agora, ponhamos isto em mente pouco antes de lermos a Escritura. Posicionalmente, temos de estar na era final. Quanto tempo? Eu não sei, ninguém sabe. But look, let's take historically speaking. The first 2,000 years, the world order come to a climax and God destroyed the world with water. You know that? Mas, vejam, falemos em termos históricos. Após os primeiros 2.000 anos, a ordem mundial chegou a um clímax e Deus destruiu o mundo com água. Vocês sabiam disso? Then it come forth as a new world. And the second 2,000 years, it came to its end again and God sent Jesus. Is that right? Então ressurgiu como um novo mundo. E após o segundo período de 2.000 anos, chegou ao seu fim novamente. E Deus enviou Jesus, está certo?
This is the end of the next 2,000 years. 1954, and the gospel, Jesus said the work would be cut short in the world. And the second 2,000 years, it came to its end again, and God sent Jesus. Is that right? Então ressurgiu como um novo mundo. E após o segundo período de 2.000 anos, chegou ao seu fim novamente. E Deus enviou Jesus, está certo? This is the end of the next 2,000 years. 1954, and the gospel, Jesus said the work would be cut short. For what? The elect sake, or no flesh would be saved. It would be the wicked. So we're at the end time. Este é o final dos seguintes 2.000 anos, 1954. E o Evangelho, disse Jesus, o trabalho seria abreviado. Por quê? Por causa dos escolhidos, ou nenhuma carne se salvaria, seria tão ímpio. De modo que estamos no tempo final. And then the seventh and type is the millennium, 1,000 years. E então o sétimo, em tipo, é o milênio, 1.000 anos. As God labored 6,000 years, we know that 1,000 years, one day in heaven is 1,000 years on earth. 2 Peter. See? Do mesmo modo como Deus trabalhou 6.000 anos, nós sabemos que 1.000 anos, um dia no céu, é 1.000 anos na terra. 2 Pedro, está vendo? Now, and God built the world in 6,000 years, and the church labored against sin now for 6,000 years, and the 7,000, God went to rest and rested the seventh. Agora, e Deus edificou o mundo em 6.000 anos, e a igreja trabalhou contra o pecado até agora por 6.000 anos. E aos 7.000 Deus descansou, e descansou no sétimo. And now a type of the millennium, the church to live here on earth, right here, in body form for 1,000 years without sickness, sorrow, trouble, or death. E agora, um tipo do milênio para a igreja viver aqui na terra, aqui mesmo, em forma corpórea, por 1.000 anos, sem enfermidade, tristeza, transtorno ou morte. That great golden age coming in now, all for that, all like that song. The earth is groaning, crying for the day of sweet release, when Jesus shall come back to earth again. I like that. Essa grande idade de ouro aproximando-se agora. Oh, anelamos isso. Oh, gosto dessa canção. A terra está gemendo, clamando pelo dia de doce libertação, quando Jesus retornará à terra. Gosto disso. Sin and sorrow, pain and death of this dark world shall cease in a glorious reign with Jesus of 1,000 years of peace. Amen. Pecado e tristeza, dor e morte deste mundo tenebroso cessarão, em um reino glorioso com Jesus de 1.000 anos de paz. The Bible said they ruled and reigned with Christ 1,000 years, a millennium. A Bíblia diz, eles governaram e reinaram com Cristo por 1.000 anos, um milênio. Now, this third angel's message just before the coming of the Lord, when the seal and the mark was put on, now there is going to be a great roundup. A roundup. Agora, a mensagem deste terceiro anjo, pouco antes da vinda do Senhor, quando o selo e a marca foram aplicados. Agora, haverá um grande rodeio. Um rodeio. Out in the west, when we go out, I used to have since I was a boy, go out for the spring roundup and for the fall roundup. Go out into the mountains and run the cattle down and... Lá no oeste, quando saíamos, eu costumava, faço isso desde menino, sair para o rodeio da primavera e para o rodeio do outono, sair para as montanhas e trazer o gado para baixo e... After we get all the cattle we can find out of every place, then we cut out all the ones that doesn't belong to us. Ours packs the brand, and they're branded. Depois que encontrávamos todo o gado que podíamos, de todos os lugares, então nós colocávamos de lado todos os sem,
os que não nos pertenciam. O nosso levava uma marca e eram marcados. And if you ever, did anybody ever see them brand cattle? It's quite a thing to watch them brand cattle. E se você alguém aqui já os viu marcando gado, é uma coisa e tanto observá-los marcando gado. I used to feel sorry for the cow, and it's an almost sickening mess when you start branding cattle. Eu costumava sentir pena das vacas, e é uma terrível e repugnante sujeira quando você começa a marcar o gado. Heating the branding iron used to be my job, pack the iron. Aquecer os ferros de marcar era o meu trabalho, transportar os ferros. And lay it on a young steer laying there and his feet tied, and put that brand on him, and the hair and meat frying, throw a little tar over it, turn him loose. E pressioná-lo contra um jovem novilho deitado ali, e seus pés abarrados, e aplicar essa marca nele, e o pelo e a carne fritando, colocar um pouco de alcatrão por cima e soltá-lo. And talk about going, he really goes. But look, he's marked. Amen. And that's the way God does us. E que saída, ele realmente vai, mas, veja, ele está marcado. E é assim que Deus faz conosco. You have to get out the altar and get hog-tied once in a while. But brother, when the Holy Spirit ever puts a brand on you, you may do some running and screaming, but you're marked. That's right. Você tem de vir ao altar e ter as mãos atadas de vez em quando. Mas, irmão, quando o Espírito Santo finalmente colocar uma marca em você, talvez você corra e grite um pouco, mas você está marcado. Isso mesmo. Amen. You're there. When the boss comes by, he knows where you belong. Amen. Aí está você. Quando o chefe se aproxima, ele sabe a quem você pertence. But oh, to that stray yearling, that fellow that's condemned to be turned back in among the rustics. Mas, quanto àquele animal extraviado de um ano, aquele sujeito está condenado a ser mandado de volta ao meio dos rústicos. Now, the branding time. And now there's only going to be two riders in this. That's going to be God and Satan. Satan will take his and God will take his. Agora, o tempo da marcação. E agora haverá apenas dois peões nisto, que serão Deus e Satanás. Satanás tomará os seus e Deus tomará os seus. Tonight we're going to see who's wearing Satan's brand. And tomorrow night we're going to see who's wearing God's brand according to the Word of God. Amen. Esta noite veremos quem está usando a marca de Satanás e amanhã à noite veremos quem está usando a marca de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Now, here's the angel's message, the 9th verse of the 14th chapter. Read a couple of these scriptures here I got written out. Agora, aqui está a mensagem do anjo, o versículo 9 do capítulo 14. Leamos algumas destas escrituras aqui que tenho anotadas. And the angel and the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast, his image, and receive his mark in his forehead or hand. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou mão, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, and shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Sure don't want nothing to do with that. Claro que eu não quero ter nada que ver com isso. Look, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no peace day or night who worship the beast and his image, and whosoever receives the mark of his name. Vejam,
e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem paz, nem de dia ou de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. I don't want nothing to do with that, I'm sure. Listen to the next verse while I'm looking at it. Não quero ter nada que ver com isso, com certeza. Sim, ouçam o próximo versículo enquanto estou olhando para ele. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and have faith in Jesus Christ. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus Cristo. Now the 15th chapter and the 2nd verse. And listen now, in the 15th chapter and the 2nd verse. Agora capítulo 15, versículo 2. E ouçam agora, no capítulo 15, versículo 2. Now we was reading then from the 14th and the 9th verse. Now the 15th and the 2nd verse. Agora estávamos lendo então no 14, versículo 9. Agora o 15, versículo 2. And the first went and poured out his vial upon the earth, and there fell a noisome, grievous sores upon man which had the mark of the beast, and upon them which worshipped his image. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chagas más e malignas, homens que tinham o sinal da besta, e que adoravam a sua imagem. The 16th chapter and the 2nd verse. Capítulo 16, versículo 2. And with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of the wrath of the fornication. E com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da prostituição. Just a minute, I beg your pardon. must turn two of them at once. All right. Now, the 20th chapter and the 4th verse. All right, here we are. Só um minuto. Desculpem-me. Devo ter virado duas delas de uma vez. Muito bem. Agora, capítulo 20, versículo 4. Muito bem, aqui estamos. And I saw thrones, and them that sat upon them, and judgment was given unto them. E vi tronos, e assentaram-se ali sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. And I saw the souls of them which were beheaded for the witness of Jesus Christ and for the word of God. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus. And which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received the mark upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Can't receive the mark of the beast and then worship Christ or be with him. Não se pode receber a marca da besta e então adorar a Cristo ou estar com ele. But whosoever shall worship the beast or the image of the beast will be tormented in the presence of God and in the presence of the holy angel. That's what the Lord says about it. Mas aquele que adorar a besta ou a imagem da besta será atormentado na presença de Deus e na presença dos santos anjos. Isso é o que o Senhor diz a respeito disto. Now, we're going to begin, turn your Bible now to the 13th chapter of Revelation, and we'll start just in a few moments. Now, this is very essential, and listen closely now. Agora, nós vamos começar. Abram sua Bíblia agora no capítulo 13 de Apocalipse e começaremos em alguns momentos. Agora, isto é extremamente essencial e ouçam com atenção agora. First, we want to pick up our subject from last night. Last night we taken on the church ages.
Primeiro, queremos dar continuidade ao nosso assunto de ontem à noite. Ontem à noite falamos sobre as eras da igreja. That how that we saw Jesus standing in his church speaking as the voice of many waters, and he had hair like wool, eyes like flames of fire. Que, do modo como vimos Jesus no meio de sua igreja, falando como a voz de muitas águas, e ele tinha cabelos como lã, olhos como chamas de fogo. Remember, all the revelation is a vision and symbolic. All of it has a meaning, so you have to watch closely. Recordem, todo o Apocalipse é uma visão, é simbólico. Tudo isto tem um significado, de modo que se tem de observar atentamente. Read the prophets, see what the symbols meant, then compare it over here, so that you'll know what the symbols really mean. Ler os profetas, ver o que os símbolos significavam, então comparar com isto aqui, de modo que se venha a saber o que os símbolos realmente significam. Had eyes like flames of fire, running to and fro through the earth. Tinha olhos como chamas de fogo, discorrendo pela terra. And we found out that those flames like swords, a sword went out of his mouth, and a two-edged sword. And we found out that that was the word of God went forth from the church's mouth. E vimos que aquelas chamas como espadas, uma espada saía de sua boca e uma espada de dois gumes. E vimos que aquela era a palavra de Deus que saía da boca da igreja. And it was even cut to the mire of the bone and a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Hebrews, the 4th chapter. E ela cortava mesmo até a medula do osso e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus, capítulo 4. We found the church standing there in its beauty, Christ just molded into it, and the church had a white garment on. Encontramos que a igreja encontrava-se ali em sua beleza, Cristo simplesmente moldado nela. E a igreja usava uma vestimenta branca. And you notice it was a woman around the breast. It had the garment covering over her shame, and had a golden cord pulled around it that held it around the breast. E como se nota, ela era uma mulher ao redor do seio. Ela tinha a vestimenta cobrindo sua vergonha e tinha um cinto de ouro cingido ao redor dela, que a mantinha em torno do seio. White, speaking the righteousness of Christ, and the golden cord represented the gospel. Branca, falando da justiça de Cristo, e o cinto de ouro representava o Evangelho. The preaching of the gospel brings the Holy Spirit over the church, the righteousness of Christ. Amen. Holds it there tight with the string, the girdle string. A pregação do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja, a justiça de Cristo. Mantém-na ali atada com o fio do cinto. Then he was standing up on feet like brass that had been burnt in the furnace. Brass speaks of divine judgment. Então ele estava de pé sobre pés como latão que tinham sido refinados na fornalha. Latão fala de juízo divino. And God, to appease his great oath that he took, he sent Christ, and Christ paid the divine judgment. E Deus, para satisfazer seu grande juramento que ele fez, ele enviou Cristo, e Cristo pagou o juízo divino. And then the church is based upon divine judgment, Christ standing in his place. What a beautiful picture, standing in 7 golden candlesticks. E então a igreja está baseada em juízo divino, Cristo ocupando o lugar dela. Que belo quadro, no meio dos 7 castiçais de ouro. And then we find out that the first church age, what they had. How many were sure last night I see your hand? All right, that's fine. E então verificamos que a primeira era da igreja, o que eles tinham.
Quantos estavam aqui ontem à noite? Podem levantar a mão? Muito bem, isso é ótimo. The first church age we found out in the Ephesian church age, they had the baptism of the Holy Spirit. A primeira era da igreja, verificamos na era da igreja de Éfeso que eles tinham o batismo do Espírito Santo. And they baptized people in water. And they had all kinds of signs and wonders was to accompany the believer. E batizavam as pessoas em água e tinham todos os tipos de sinais e maravilhas que eram para acompanhar o crente. And that how over in every church age it began to dim out. The second round, third round, then to the dark age. E como, repetindo em cada era da igreja, ela começou a perder o brilho. A segunda etapa, a terceira etapa, então através da idade das trevas. And they come out with a false name, with a false baptism, both for water and Holy Spirit. E saíram com um falso nome, com um falso batismo, tanto em água como no Espírito Santo. And then they come on down the next age, and they lightened up a little. And then there was a door set for the opening between the Philadelphian and the Laodicean church age. E então avançaram, a era seguinte, e eles brilharam um pouco, e então foi colocada uma porta para a abertura entre as eras da igreja de Filadélfia e Laodiceia. And then the Laodicean got lukewarm and went plumb out from it all, so God spurted it out of his mouth. Right? That's Scripture. E então a de Laodiceia tornou-se morna e se afastou completamente disto tudo até que Deus a vomitou de sua boca. Isso mesmo, isso é Escritura. And every historian and every Orthodox believer knows that those 7 church ages, or 7 golden candlesticks, as the Bible said, was the 7 church ages. E todo historiador e todo crente ortodoxo sabe que aquelas 7 eras da igreja, ou 7 castiçais de ouro, como a Bíblia diz, foram as 7 eras da igreja. Like the Old Testament types in the New here. And just as it went out. Como os tipos do Antigo Testamento no Novo aqui. É exatamente como saiu. But there's to be a great shaking and a revival just before the closing of the Gentile dispensation, before the Jews pick it up again. Mas está para haver um grande estremecimento e um reavivamento pouco antes do fechamento da dispensação gentia, antes que os judeus deem continuidade a isto novamente. Remember, Gentiles are only limited amount of time for grace. Recordem, aos gentios é somente limitado um espaço de tempo de graça. The Bible said they would trod down the walls of Jerusalem, Jesus said, until the Gentile dispensation would be finished. That's right, it's got a definite set time of finish. A Bíblia diz, eles pisariam os muros de Jerusalém, disse Jesus, até que a dispensação gentia se completasse. Isso mesmo, tem um tempo limitado de encerramento estabelecido. And we find out the things that they did back there. We notice the signs and wonders that accompanied it, how Christ told them how wonderful it was and how they were. E verificamos as coisas que eles fizeram lá no passado. Notamos os sinais e maravilhas que os acompanharam, como Cristo lhes disse quão maravilhoso era e como eles eram. Then the light began to get dimmer and dimmer, went out. And then just at the closing, it was to be another open door set for the church. Então a luz começou a ficar mais e mais fraca e apagou. E então, bem no encerramento, devia ser colocada uma outra porta aberta para a igreja. Now, let's stop right here before we get into it. Agora, paremos bem aqui antes de entrarmos nisto. Notice, let's pick up another prophecy comes on my mind. The prophet said, there will be a day when it will neither be night or day. Notem, tomemos em consideração outra profecia que vem à minha mente. O profeta disse, haverá um dia quando nem dia nem noite será. Am I too loud? If you can, you tune that little... I know it rebounds. That's the reason I talk a little loud so the people in the back will be sure to hear it, because this is very vital. Estou falando muito alto? Seu irmão consegue, pode abaixar.
Sei que repercute e é por isso que falo um pouco alto, de modo que as pessoas no fundo não deixem de ouvi-lo, porque isto é extremamente vital. And there'll be a time, a day, the prophet said, which will not be neither night or day. E haverá um tempo, um dia, disse o profeta, o qual nem dia nem noite será. In other words, it will be light, but it'll be cloudy. See, a cloudy day. But in the evening time, it'll be light. What a beautiful picture. Em outras palavras, seria luz, mas seria nublado, veja, um dia nublado, mas no tempo da tarde haverá luz. Que belo quadro! Now, when the dawn broke on this cloudy day, that means that there'll be wars and troubles and ups and downs and dispensations and churches and isms and everything. It'll not be light nor dark. Agora, quando o alvorecer rompeu neste dia nublado, isso quer dizer que haverá guerras e perturbações, e altos e baixos, e dispensações, e igrejas, e ismos, e tudo. Não será nem luz, nem trevas. It'll be a time that we know that there is a God, and there is a gospel, but they just simply can't see through it. You know what I mean? Será um tempo no qual saberemos que existe um Deus e existe um Evangelho, mas simplesmente não conseguem ver através disto. Sabem o que quero dizer? They'll say, the Bible said that they did that back there on Pentecost. They did that in the early church. They had these signs and wonders. But our church don't teach that. Dirão, a Bíblia diz que fizeram isso lá no Pentecostes. Fizeram isso na igreja primitiva, tiveram estes sinais e maravilhas, mas nossa igreja não ensina isso. It's a cloudy, neither dark nor day. But yet we believe in Jesus Christ. We believe in His second coming, and we know He's coming. Veja, é nublado, nem dia nem noite, mas ainda assim cremos em Jesus Cristo, cremos em sua segunda vinda e sabemos que Ele vem. The Bible said it'll neither be light nor dark. You couldn't call it day and you couldn't call it night. But notice, in the evening time, it'll be light. Amen. In the evening time. A Bíblia diz, nem dia nem noite será. Não se poderia chamar isto de dia e não se poderia chamar isto de noite, mas, note, no tempo da tarde haverá luz. No tempo da tarde. When the Eastern people, this book is an Eastern book, the Bible is. Quando o povo oriental, este livro é um livro oriental, a Bíblia é. When the light first dawned on the early church at Ephesus, well, we remember and seen what's taking place there. Quando a luz primeiramente raiou na igreja primitiva, em Éfeso, bem, recordamos e vimos o que aconteceu lá. The light of God brought through Jesus Christ by the first pouring out of the Holy Ghost, it gave light to all the world and wrote the Bible. Is that right? A luz de Deus trazida por meio de Jesus Cristo, pelo primeiro derramamento do Espírito Santo. Isto deu luz ao mundo inteiro e escreveu a Bíblia, certo? Now He promised on the western world the sun rises in the east at the beginning of the dispensation of grace, and now the sun is setting in the west on the western people. We are the western people. Agora Ele prometeu, no mundo ocidental, o sol se levanta no leste, no início da dispensação da graça. E agora o sol está se pondo no oeste, sobre o povo ocidental. Nós somos o povo ocidental. Amen. And He promised that there would be a revival and there would be light in the evening time. Amen. You're here. E Ele prometeu que haveria um reavivamento e haveria luz no tempo da tarde. Aqui estamos. The light is shining. The darkness comprehended it not. That's it. Man love evil deeds better than do good deeds. A luz está brilhando e as trevas não a compreenderam. É isto. Os homens amam mais as más obras do que as boas obras. But it's just fixing to drop over the horizon yonder, and what little light we got, hold on to it. Mas está para se pôr no horizonte além, e seja qual for a pequena luz que temos, agarre-se a ela. Look, it's the same sun that rose yonder on the Jews are setting here on the Gentiles. Veja, é o mesmo sol que se levantou lá sobre os judeus, que está se pondo aqui sobre os gentios. Amen. All through the age here, through these 2,000 years, we had this and that and organizations and dispensations and messing up
people don't know where they are standing. No decorrer de toda a era aqui, ao longo destes 2000 anos, eles tiveram isso e aquilo, e organizações e dispensações, e isto e aquilo. E as pessoas não sabem onde se encontram. But the Bible promises, God did through the prophet, that in the evening time it will be light. It'll be light in the evening time. Mas a Bíblia promete, Deus prometeu através do profeta que no tempo da tarde haveria luz. Haverá luz no tempo da tarde. I believe we're here. The sun is setting. All nature is groaning, crying for that day.